Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos livros da Bíblia e nós vamos entrar agora nos livros proféticos. Então, cada um dos profetas que nós formos estudar estão relacionados a alguma época dos reis de Israel. Lembra quando nós estudamos o livro de Reis aí nos programas anteriores? Então, para cada período ali dos reis, tem um profeta que foi designado por Deus para dar orientações para aquele período. No caso, nós vamos estudar hoje o livro de Isaías. Isaías ocorreu mais ou menos entre 781 a 687 a.C., que é o período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi nesse período que o profeta Isaías profetizou da parte de Deus. E eu separei para vocês algumas coisas, porque o conteúdo de Isaías é muito vasto, tem muita coisa para a gente estudar. A gente poderia ficar vários dias estudando o livro de Isaías. Porém, como hoje é só um resumo para você conhecer o livro, como um ponto de partida para que depois você estude mais profundamente, eu separei algumas coisas, alguns tópicos principais para nós estarmos estudando aqui, ok? Então, em primeiro lugar, o profeta Isaías, ele profetizou na época desses reis que eu falei, ali para a nação de Judá, e falava sobre o juízo, o julgamento que haveria de vir sobre Judá e Jerusalém, devido a elas estarem se afastando do Senhor. Essas cidades, esse povo de Deus, que tinha uma aliança com Deus, estava vivendo de uma forma totalmente dissoluta, desobedecendo a Deus em todos os seus princípios. E Deus, por várias vezes, falava para eles voltarem, para eles se arrependerem, para eles mudarem o seu comportamento, e eles não mudavam. Então, o livro de Isaías fala sobre o futuro julgamento que haveria de vir sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, eu separei aqui alguns tópicos, né? Então, por exemplo, em primeiro lugar, ele convida, né, ao arrependimento. Em Isaías 1:18, eu vou ler para vocês, diz assim, bem no comecinho do livro. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, ele já começa falando, trazendo ali um convite à salvação, à mudança de comportamento. Então Deus fala que se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ter o melhor resultado de todas as suas ações. Porém, se não quiserdes, se fordes rebeldes, então eles haveriam de comer do fruto das suas próprias ações. E ele profetiza durante vários momentos aqui nesses reinados sobre isso, sobre eles se arrependerem, sobre eles se voltarem, para eles se voltarem a Deus. Porém, o povo não dava ouvidos. Alguns reis deram ouvidos, alguns reis foram bons, como o rei Ezequias, né? Tentou restaurar ali a presença de Deus no meio do povo, no meio do seu reinado. Mas, enfim, teve muitas dificuldades, né? Deles entenderem o propósito de Deus nesse período. Aí, no capítulo 5, quero ler com vocês, vamos lá. No capítulo 5, versículo 13, fala um pouquinho sobre esse julgamento, né? Então fala assim, ó: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Aí ele começa a falar sobre várias maldições que haveriam de vir sobre o povo, sobre várias consequências desse comportamento deles, né? Que haveria de vir um cativeiro sobre a vida deles. E isso realmente acontece muitos anos depois. Nós vamos estar estudando aqui. Então, e fala também durante todo esse capítulo sobre que Deus esperava algo de Judá e de Jerusalém e que eles não corresponderam às expectativas de Deus. Então, quer ver aqui? A parábola da vinha má, né, que está no capítulo 5 também. Ele dá faz uma parábola ali, né, uma explicação de que Israel, ou seja, ali o país, né, Jerusalém, Judá,
todo aquele povo de Deus, ele esperava que fossem vinhas boas, que fosse como uma planta que dá a uva, que dá aqueles frutos bons, mas que ele, quando ele chegou na videira ali na planta, só dava uvas más. Então ele estava mostrando que, apesar de Deus ter estado com eles desde o começo de todas as coisas, desde a aliança com Abraão, desde quando tirou eles da terra do Egito, desde quando colocou eles na terra prometida, e agora eles estavam ali nessa época dos reis lá reinando sobre a sua terra, desde sempre Deus não desistiu deles, porém eles se tornaram uvas más. Fala também no capítulo 6 o chamado do profeta, que é o profeta Isaías, né? Então vamos ler um pedacinho, que é bonito esse chamado dele, né? Então, capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Depois no 5. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí depois Deus responde assim, ó: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis. E aí vai falando, né, sobre o que era para ele falar para o povo, o que era para ele fazer. Então ele teve uma visão muito bonita ali do trono de Deus, dos anjos que ficavam ali ao redor do trono de Deus, e ele sentiu aquele temor. Porque quando a gente vê, quando a gente tem contato com a grandeza de Deus, como Deus é maravilhoso, perfeito, sublime, a gente tem noção da nossa pequenez, tem noção dos nossos erros. E ele temeu, porque ele falou: Eu sou um homem de lábios impuros, né? E habito no meio de um povo pior ainda, com puros lábios, como ele falou aqui, né? E eu vi a Deus. Então eu não sou digno de ter essa visão de Deus. Aí vem um anjo, né? E toca com um pedaço de brasa viva, né? Ali os lábios de Isaías, dizendo: Você foi curado, o seu pecado foi tirado. Ou seja, Deus tratou a vida dele primeiro, para depois ele sair e poder levar a sua mensagem, né, para o povo ali que estava em pecado. E ele ouve essa voz, né? A quem enviarei? E agora, né? Deixa eu olhar aqui de cima para ver se na terra tem alguém que eu possa enviar. E aí Isaías, pronto no seu coração, desejoso de fazer a vontade de Deus, disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós temos esse posicionamento? Apesar dos nossos erros, assim como Isaías teve, né? Tinha. Será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus tem para nós? Será que nós estamos dispostos a responder ao chamado de Deus para a nossa vida? Então é um capítulo que nos leva muito a refletir sobre o nosso propósito de vida aqui na Terra. Depois, continuando. Então, eu separei mais algumas coisas aqui, né? Ele fala aqui sobre a invasão dos assírios, um povo que ainda não tinha invadido nem Israel e nem Judá, né? Depois, mais para frente, a gente sabe que os assírios invadem a parte de Israel, a outra parte do reino, né, deles, que era dividido entre Israel e Judá. E os assírios, mais para frente, eles vão invadir Israel e vão levá-los em cativeiro. Então, ele fala no capítulo 10, depois você lê lá no versículo 12, sobre o castigo dos assírios que tinham levado o seu povo em cativeiro. Só que, na verdade, aqui, quando ele fala essa profecia, não tinha acontecido nem o cativeiro nem o castigo daqueles que os levaram em cativeiro, né? Foi muito tempo antes que ele profetizou isso, dizendo que o povo não ia se converter, não ia se mudar o seu posicionamento, se eles não mudassem, iam entrar em cativeiro e que isso ia acontecer mais para frente.
Fala também sobre a Babilônia, sobre o cativeiro que eles iriam para a Babilônia. Então, a parte, quem estudou comigo os reis, lembra disso. A parte de Israel, que o reino era dividido. Então, a parte de Israel, que eram as 10 tribos, foram levadas em cativeiro para a Assíria, que era um reino terrível, algoz, né? E a parte das 2 tribos de Judá foram levadas mais para frente em cativeiro para a Babilônia. E aqui ele fala desses 2 reinos que viriam trazer um cativeiro para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus, e depois sobre o juízo que Deus ia fazer sobre essas nações, porque elas iam levar o povo em cativeiro porque foi uma consequência, né, ali do erro deles, mas eles não iriam ficar impunes também por ter tocado, por ter feito coisas ali com o povo de Deus, o povo da aliança de Deus. Então ele fala tanto que eles iriam para esse cativeiro quanto o castigo sobre aqueles que os levaram. E veja só, né? A queda da Babilônia, ele fala que sobre a queda da Babilônia, né? Foi mais ou menos em torno de 539 a.C., né? Quando Ciro, o imperador medo-persa, que depois você vai ver mais lá para frente, a gente vai falar, aqui nesse livro tem no Isaías 45 falando sobre esse imperador que ia trazer a libertação depois do cativeiro para o povo. Olha quanta coisa ele previu muito tempo antes de acontecer. Veja que esse livro está sendo escrito entre 781 a 687 a.C. E essas coisas que ele está profetizando aconteceram só em 539 antes de Cristo, ou seja, muito tempo depois, em torno de 200 e poucos anos depois do começo ali das profecias, né? Então veja que Deus já tinha revelado para ele muito antes, o povo poderia ter mudado seu comportamento e mudado completamente o juízo de Deus, assim como aconteceu lá com Nínive, né? Nós vamos depois, quando nós formos ler o livro de Jonas, a gente vê que Deus mandou uma mensagem de destruição para Nínive, que era a capital da Síria, dessa mesma Síria que nós estamos falando aqui, e quando eles ouviram a palavra de Deus, eles se converteram e o mal não veio sobre eles. Então a mesma coisa poderia ter acontecido com o povo aqui, mas eles não quiseram saber. Por isso que ele fala: se quiseres e me ouvires, né? Mas muitas vezes a gente não ouve os vários alertas, as várias orientações de Deus para a nossa vida. Ele fala também sobre profecias contra várias nações ali na época, né? Que estavam ao redor ali do povo. Então ele fala sobre o Egito, ele fala sobre ali a Turquia, onde seria a região da Turquia, onde a Síria e etc. Ele vai falando ali sobre os povos em redor. Também profecias que iriam acontecer com aqueles povos, né? Tem uma passagem interessante, então, além dele falar sobre o destino dos povos, como nós falamos até agora, ele também fala sobre coisas bem mais profundas. Inclusive, nós vamos discutir mais para o final que ele foi chamado profeta messiânico, de tantas profecias que ele trouxe sobre esse Messias, sobre esse ungido de Deus, sobre esse rei que viria mais lá na frente, que seria estaria com o poder do próprio Deus, e ele fala que várias coisas sobre esse Messias, sobre esse esperado, sobre esse ungido. Nós vamos falar mais para frente. Então ele foi chamado de profeta messiânico por causa da quantidade de profecias que ele fez sobre o Cristo. Além disso, mas isso nós vamos falar mais para frente, eu quero citar para vocês aqui Isaías 14, no versículo 12 a 15, ele fala sobre Satanás, sobre a queda de Satanás. Então, um pouco para nós entendermos quem era Satanás e o que aconteceu com ele, né? Então, por exemplo, então eu estou lendo para vocês Isaías 14, 12 em diante. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele estava falando aqui sobre Lúcifer. Lúcifer era um anjo, né? Um anjo de adoração criado por Deus.
e ele ficava ali no Éden. Ele fala, né, em Ezequiel, depois quando nós formos ler mais para frente, fala sobre as características, né, que ele tinha, vestes de louvores, tinha pedras preciosas, instrumentos musicais até nas suas vestes. Então eu acho que conforme ele se movimentava, fazia aquele louvor, devia ser uma coisa mais linda. Só que o orgulho subiu ao coração de Lúcifer, esse anjo que Deus tinha criado, para o seu louvor. E ele começou a se achar maior e melhor que o seu Criador, o Altíssimo, Deus. E ele intentou no seu coração colocar o seu trono acima de Deus. Ele fala que nas mais altas nuvens, né, acima, no norte, acima do trono de Deus. E esse orgulho, essa soberba, corrompeu o coração, corrompeu as intenções ali de Lúcifer. Quando ele foi jogado, né, ele teve a sua queda, ele foi lançado da presença de Deus para o abismo, para o inferno, para, né, como ele fala aqui, ele foi lançado do céu da presença de Deus por causa do seu orgulho, da sua altivez, da sua soberba, querendo ser maior do que Deus. E quando ele cai, ele se torna Satanás. E ele leva com ele 1/3 dos anjos que estavam no céu. 2/3 permaneceram com Deus. 1/3 seguiu Lúcifer para esse reino rebelde, né? Que são os demônios que nós conhecemos hoje. Mas isso é para um outro estudo, só para você entender a história de como Satanás se tornou quem ele é hoje, né? Então, através dessa queda que houve, e aqui fala um pouco sobre isso em Isaías 14. Depois, quando a gente estudar Ezequiel, eu vou falar mais um pouco sobre essa história, né, de Lúcifer. Continuando. Ele também fala, eu quero ler para vocês em Isaías 30, desculpa, vamos lá. Isaías 30, versículo 15, diz assim, ele dando mais uma chance para o povo, falando ali, né, sobre ele se converter. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes, estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Então veja, ele tentou de todas as formas, e ele deixa muito claro aqui que foi o povo que não quis essa salvação que Deus tinha proposto para eles. O povo rejeitou a Deus, o povo rejeitou as bênçãos, a tranquilidade, a força, a estar ali felizes, né? No meio do seu povo e diante de Deus. Eles rejeitaram. Então, por isso veio sobre eles a consequência dos seus próprios atos. Então, veja que Deus, isso aqui a gente está no capítulo 30, mas imagina quantas vezes ele não falou, não chamou atenção, o profeta não foi lá falar com os reis para eles avisarem o povo, o profeta falava com o povo, e mesmo assim o povo não queria saber, muito menos, às vezes, o próprio rei. Mas depois nós vamos ler aqui algumas outras partes, né, que vão falar sobre isso. Também fala sobre a invasão de Senaqueribe, a tentativa de invasão de Senaqueribe, que era um imperador assírio sobre Judá. Lembra que eu falei para vocês que a Assíria vai levar Israel, que é o restante das outras 10 tribos, em cativeiro? Pois é, ela tentou também levar Judá, mas ela não conseguiu. Porque nessa época, quem reinava lá era o rei Ezequias, que era um rei que era temente a Deus, um rei que amava a Deus. Fez várias coisas boas no seu reinado, tentou levar as pessoas a adorarem a Deus, a se aproximarem de Deus. Então, ele era um rei muito bom. E fala, do capítulo 36 até o 38, que não dá tempo da gente ler, você vai encontrar aí a história de Senaqueribe tentando invadir Judá, de o rei Ezequias orar a Deus, pedir para todos fazerem um jejum e juntamente com ele ali estarem pedindo orientações de Deus, orarem a Deus. Aí Deus manda Isaías falar, eu estou resumindo bastante aqui, tá? Falar para o rei Ezequias para ele não temer, que Deus estaria com eles, que eles iriam ver a salvação que Deus ia trazer.
E sabe que o povo assírio naquela época era o povo mais poderoso e mais temido, porque quando eles pegavam o inimigo, eles simplesmente judiavam muito do povo para depois matar. Então eles eram temidos, só de falar em assírios o pessoal já até tremia, né? E eles estavam ali cercando Jerusalém e tentando invadir ali Judá, né? E Deus falou para o profeta Isaías que iria estar com o rei Ezequias e com o povo que ia protegê-los por conta até deles estarem ali derramando o seu coração diante de Deus, fazendo essa oração, se quebrantando ali diante de Deus. E realmente houve um grande livramento, depois você vai ler aí na Bíblia, quando você for ler esses capítulos, então do 36 ao 38 você encontra essa história, e houve um grande livramento, e eles não conseguem invadir a terra do povo de Deus. Inclusive, tem uma parte que os servos de Senaqueribe falam assim para o rei Ezequias: que confiança é essa que você tem? Em que Deus é esse que você confia, que acha que vocês não vão cair nas nossas mãos? Nós já tomamos todos os povos ao redor, nós acabamos com esses povos, né? E tinha mesmo o histórico. Que confiança é essa em que vós confiais? Né? E na verdade eles confiavam no principal, que é o Deus que criou todas as coisas, o Deus do universo, o Deus que tem poder sobre tudo, que nem uma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então, eles tiveram ali a confiança e a fé de que Deus milagrosamente iria livrá-los, porque eles não tinham exército para competir com o exército de Senaqueribe. E realmente houve um grande livramento. Eles não são invadidos por eles e tem essa história tão bonita aqui na Bíblia. Mais para frente, depois conta também um pouco mais sobre a vida do rei Ezequias, que ele fica doente, aí ele pede a Deus uma oração, que Deus se lembrasse dele, né? Pede ali a cura, pede que lembrasse, assim, trouxesse à memória as coisas que ele tinha feito para o povo, e como ele amava Deus, e como ele amava aquele povo, e Deus ainda deu mais 15 anos de vida para ele. Tudo isso está nessa história aí, Isaías contando sobre a vida do rei Ezequias. Então, é uma parte muito bonita da Bíblia, mostrando o livramento que nós podemos ter quando nós confiamos e entregamos completamente a nossa vida a Deus. Bom, vamos continuar. Uma coisa que eu queria falar. Várias vezes neste livro de Isaías tem a expressão de profecia que Deus fala: não temas. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a minha destra fiel. Não temas, se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, ele não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu guia, o Santo de Israel, e assim vai. E ele vai falando muitas vezes sobre não temas, confie em mim, confie em mim. Então, exercitando o quê? A aproximação de Deus, a fé, a confiança de que Deus poderia estar com eles e mudar a situação deles e o futuro deles. E isso serve para nós hoje em dia. Que nós possamos confiar em Deus e acreditar que Deus pode mudar a nossa vida, dependendo, né? Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, se nós quisermos e ouvirmos a Deus e seguirmos a Ele, que Ele pode mudar totalmente a nossa vida. Eu também separei aqui, como eu tinha falado para vocês, que ele é um profeta messiânico, vários versículos que falam sobre essa salvação que haveria de vir para o povo muito tempo depois. Por enquanto, ele estava falando aqui sobre ali o que ia acontecer com aqueles impérios em volta, com a Síria, com a Babilônia, com Judá, né? O que o povo de Deus, o que ia acontecer com eles, que eles iam em cativeiro, depois eles iam voltar do cativeiro, que ia levantar Ciro lá no capítulo 45, né? Para que do Império Medo-Persa, para eles serem libertos, etc. Então ele vai contando toda a política do que ia acontecer dali para frente, mas ele fala de algo muito mais importante. Um rei especial, um ungido de Deus, um enviado de Deus para trazer a salvação completa para o povo. Completa. Na verdade, vocês sabem que os judeus esperavam e esperam até hoje esse Messias como se fosse um rei político, alguém como um grande imperador, alguém como
um grande governante que tivesse tirado eles daquela situação de opróbrio, de dominação de outros povos e colocasse eles numa posição de honra, como eles tiveram no reinado de Davi, de Salomão, que foi um grande reinado dos hebreus. Porém, esse enviado, esse Messias, esse ungido, ele veio com uma missão de libertação muito mais profunda do que uma libertação política. Uma libertação da alma, do espírito, uma salvação eterna das nossas almas. E isso é que os judeus, uma parte deles, não entendeu quando Jesus veio. Porque eles achavam que Jesus ia ser um revolucionário, que ia matar ali os romanos, que ia colocar eles em evidência política. Na verdade, a proposta de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, não era aniquilar o Império Romano, não, ele quer uma libertação profunda da alma das pessoas. E isso ele trouxe quando ele morreu por nós e ressuscitou, né? E está hoje com Deus e nos deixou o Espírito Santo para que ele reinasse dentro de nós. Cada um de nós que tem a Jesus Cristo tem o Espírito de Deus reinando dentro de nós. E o seu reino é eterno. E nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos aqui na Bíblia, no final, nós vamos estudar também sobre o Apocalipse. E sabemos qual vai ser o final de todas as coisas, que ele é o grande rei, que ele continua reinando através dos séculos, né? Através do seu Espírito Santo. Quando nós falamos de Jesus, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é salva na sua alma para a eternidade, ele continua reinando. Quando as pessoas são curadas, quando elas são libertas, quando nós recebemos a verdade do Evangelho, ele continua reinando, e na vida eterna e no mundo espiritual. Então ele fala aqui sobre esse ungido que haveria de vir. E eu quero ler com vocês, eu espero que dê tempo, eu vou rapidinho ler alguns versículos para você ter uma ideia, tá? Eu vou ler só alguns, tem muitos, mas depois você se aprofunde bem nesse livro de Isaías, porque ele realmente é muito rico. Então vamos lá. Isaías 7,14. Vamos começar aqui. Diz assim, portanto, olha o que ele estava falando sobre esse ungido de Deus que haveria de vir, esse rei. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Veja bem, aqui, mais ou menos 700 a 800 anos antes de Jesus vir, ele já estava profetizando que uma virgem haveria de conceber um bebê, que seria esse ungido e que o seu nome seria Deus está conosco, ou seja, o próprio Deus estaria ali conosco. Vamos lá, Isaías 9, a partir do versículo 1 diz assim, ó, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí vamos pular para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, veja, ele está falando aqui que aquela terra ali, a Galileia, onde ninguém dava nada para aquela terra, ela não seria mais desprezada, porque de lá viria o glorioso, né? Quem morou lá foi Jesus. E fala aqui que ele viria da descendência de Davi. E ele a gente sabe pela genealogia que é mostrada ali nos evangelhos, que ele é um descendente de Davi. E fala que esse menino que nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, ou seja, todos os atributos de Deus estariam sobre a vida desse ungido. Vamos continuar. Isaías 11 fala mais uma vez aqui da descendência de Davi, né? Então fala do tronco de Jessé, né?
que era o pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Até aqui primeiro. Então está falando aqui que ele ia ter um governo de justiça, que ele ia ajudar os pobres, os mansos da terra, que foi o que Jesus fez, né? Acolheu todos aqueles necessitados, os aflitos. Fala que que a justiça seria o cinto dos seus ombros. E assim ele vai falando e fala também um pouco sobre o governo depois, mais para frente, quando Jesus voltar, você sabe que nós aguardamos a volta de Jesus, fala um pouco sobre esse reino posterior de Jesus, em que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, não se fará mal, no versículo 9, nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e assim por diante. E vai falando sobre todo esse reino de Jesus, não só quando ele estava aqui na terra, fisicamente falando, como o seu reino futuro, né? Então ele fala sobre essas duas fases do reino de Jesus. Depois vamos lá. Isaías 32:1 diz assim, ó. Ele fala mais uma vez sobre esse rei que viria, né? O reinado do justo rei. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Fala sobre esse rei justo que haveria de vir, né? O 35, 5 e 6 diz assim, vamos achar aqui, falando sobre esse reinado, né? Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos ou paralíticos, né, saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Meu Deus, né? Isso aí foi tudo que aconteceu quando Jesus veio, né? Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os paralíticos andaram, tudo isso pelo poder de Deus que estava em Jesus Cristo. Depois fala mais aqui, mas não dá tempo da gente ler. Depois você vai lendo aí. Vou só ler o 10, né? Desse versículo 35, diz assim, ó, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido, que é a profecia do que vai acontecer conosco quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, no reinado celestial com Jesus Cristo. Depois, no capítulo 42, vamos ver aqui, mais um outro que fala sobre o Messias. Principalmente, vamos ler aqui, que são muitos capítulos, muitos versículos, vamos ler os 6. Primeiro 1, ó. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aí vai falando várias coisas sobre ele, depois os 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha aqui falando de Jesus, que ele seria o mediador de uma nova aliança com o povo e luz para as pessoas, para os gentios, ou seja, a salvação não estaria restrita só ao povo de Deus, só aos judeus, como acontecia aqui, todos os livramentos, as profecias de Deus, não, para todas as pessoas através dessa nova aliança, o Novo Testamento, que haveria através desse ungido. Depois, eu fico muito empolgada de ler essas coisas, porque eu fico imaginando, né? 700 anos antes de Jesus vir, já estava falando sobre ele, coisas lindas. No 49, vamos lá. No 49, hoje vai demorar um pouquinho mais, mas pelo menos você vai entender aqui. Então vamos lá. Ouvi-me, terras do mar, vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe,
fez menção do meu nome, está falando, como se fosse Jesus falando aqui, essa parte. Depois no versículo 5 e 6 fala assim, ó, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e reunir Israel perante ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, Deus falando para Jesus, é pouco você trazer só Israel para minha presença, só Judá para minha presença. Eu quero que você traga a salvação para toda a extremidade da terra, para todos os gentios, seja luz para todos eles. Depois, o 50, versículo 6, diz assim, aqui é uma profecia sobre o que ia acontecer com esse ungido. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ou seja, isso aqui aconteceu na época lá em que crucificaram a Jesus. Então, essa profecia se cumpre lá, né? Depois, vamos lá, 53, é que são muitos aqui, eu estou escolhendo alguns. 53, 1 a 12, vamos ler o versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos ler o 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ai, coitado de Jesus, né, que está sendo crucificado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Jesus morreu por mim e por você. Morreu por nós para levar os nossos pecados, porque nós não poderíamos fazer isso. Nós não poderíamos comprar por nada desse mundo a nossa salvação. Mas Cristo conseguiu, porque ele levou sobre ele, que não tinha pecado, o pecado de todo mundo. E aí, com isso, ele nos comprou para ele. Oh, maravilhoso! Aí depois fala no versículo 7, ó. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E aí vai falando sobre a morte, né, dele. Vamos ler o 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então ele já estava profetizando que ele haveria de morrer pela transgressão do povo. Aí depois fala no 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, ou seja, ficou do lado ali de 2 ladrões na cruz. Mas com o rico esteve na sua morte. Lembra que José de Arimateia deu uma... como é que fala? Lá onde eles enterram a pessoa, né? Era uma cova lá, né? Uma pedra onde eles enterravam as pessoas. Com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, ou seja, não tinha pecado, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua alma para comprar todos nós pecadores. Quando ele ver isso, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aí fala assim, ó, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, ou seja, morrer por nós ali crucificado, e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito. O meu servo, o justo, ou seja, Jesus, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as suas iniquidades, as iniquidades deles levará sobre si. Então veja, como ele falava aqui já, que esse justo haveria de morrer pelos injustos.
E mesmo assim o povo de Israel não entendeu quando Jesus veio, né? O povo difícil. No 59:20, já estamos acabando, diz assim: Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Mais uma vez ele falando sobre o Redentor. Depois o 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus prega uma vez sobre isso lá, numa sinagoga. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que lindo, né? Jesus, uma certa vez, prega lá no Novo Testamento, mostra, né? Que ele fala sobre isso, né? Que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregoar a libertação, o quebrantamento, ali, a alegria a todos aqueles que choravam. E no capítulo 65, por exemplo, no versículo 1 fala assim, ó, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, o povo mesmo ali, os judeus, rejeitaram a Jesus, mas depois, quando ele morreu e ressuscitou, e os seus apóstolos levaram o evangelho para as nações, todos aceitaram aquilo que o povo de Deus deveria ter aceitado e não aceitou. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre Apocalipse. Tem um capítulo aqui. São muitos aqui. Hoje acho que não dá mais para a gente falar. Mas assim, eu te convido a você ler com profundidade o livro de Isaías. Esse profeta que foi tão sensível à revelação de Deus sobre Jesus que viria para nos salvar, sobre essa promessa de salvação das nossas almas, que ele morreu pelos nossos pecados, de nos levar de novo à presença de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é a verdade do Evangelho. Isso na verdade, o mais importante de tudo que acontece na Bíblia, do plano de Deus, é o quê? A vinda do próprio Deus em forma humana para nos salvar na pessoa de Jesus Cristo. Então veja, que você entenda essas profecias não só como algo político que estava acontecendo na época daqueles reis, mas também algo que viria muito mais à frente e por toda a eternidade e que foi profetizado aqui através do Espírito de Deus. Então eu te peço desculpas que demorou um pouquinho, mas eu espero que você tenha gostado dessas dicas, de você entender mais ou menos assim como funciona o livro de Isaías e ter um roteiro para que você agora possa estudar melhor o livro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que as promessas de Jesus estejam sobre você por toda a sua eternidade. Até mais, pessoal, e no próximo livro nós vamos estudar sobre Jeremias. Tchau, tchau!